Há exatamente 20 anos, em dezembro de 2005, um adolescente de 17 anos fez algo que poucos conseguem fazer na vida. Entrou para a história. Alexander Fier não era o favorito, não era o mais experiente, mas naquele campeonato ele provou que talento, foco e coragem vale mais do que qualquer favoritismo. Hoje, em 2025, Fier está jogando o Campeonato Brasileiro Absoluto em Timbó, Santa Catarina. Essa semana, o Campeonato Brasileiro de Xadrez começou. E eu quero contar para vocês a história que ninguém está contando. Como um adolescente de 17 anos conquistou o título que o define até hoje. Era dezembro de 2005. Guarulhos, São Paulo, Comfort Hotel. A fase final do Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto. Os favoritos eram Gilberto Milos, Darcy Lima, ambos grandes mestres. Fier, já mestre internacional, porém com 17 anos, filho de Santa Catarina, ninguém apostava nele. Ou melhor, quase ninguém. Porque Fier já vinha de uma trajetória impressionante. Ele foi vice-campeão mundial sub-10 em 1998, teve múltiplos títulos brasileiros de categorias, de menores, era ainda um adolescente enfrentando os gigantes. Na segunda rodada, o Fier enfrenta Gilberto Milos, grande mestre, experiente, campeão brasileiro várias vezes, um dos maiores jogadores que o Brasil já teve. E aqui, meu amigo, é que a história vira. Fier não apenas empatou, ele vence. Um adolescente de 17 anos derrota um grande mestre experiente. A mensagem que Fier mandou naquele momento foi clara. Eu não vim aqui só para competir, eu vim para vencer. Ele venceu de verdade, de forma invicta. 5 vitórias e 5 empates. Ele empata com o Milos no final em pontos, mas leva o título nos critérios de desempate, no confronto direto. Consistência pura. Agora vamos aos lances, vamos entender como que o Fier venceu o Milos, por que essa partida não foi sorte, foi planejamento, foco e execução. Bem, vamos lá. Fier estava de branca e o Milos de pretas. Fier começou com E4, não é nada surpreendente para a gente ele tentar posições mais táticas, mais abertas, né? O Milos jogou C5, entrando numa siciliana, e aí eles jogam uma siciliana aberta, e aí é o jogo que o Fier gosta, né? Posições abertas, posições táticas, posições com possibilidades de cálculo, né? Bem, até aqui tudo correndo normal, desenvolvimento de peças, preparando seus primeiros planos, né? O Fier aqui quer fazer o roque grande para atacar, né? Avançar aqui na ala do rei. O Milos está planejando também a expansão na ala da dama, porque eles vão para uma partida de roque de lados opostos, né? E é uma das partidas mais emocionantes do xadrez, uma siciliana, quando você tem uma siciliana do dragão, uma siciliana do dragão acelerado, uma siciliana, enfim, quando surgem os lados, o roque de alas opostas, o jogo pega fogo. E aqui o Fier faz um lance interessantíssimo, né? Ele captura o cavalo de F6, já fazendo grandes ameaças, porque aqui, quando captura o cavalo de F6, as pretas têm duas opções, ou captura com o peão de G, ou captura com a dama, né? E nessa ocasião, o Milos tomou com o peão de G. Ah, mas o Milos tomou com o peão de G, vai ficar exposto o rei se ele fizer o roque curto. Poxa, ele errou? Não, ele não errou. Ele não poderia tomar com o peão ele não poderia tomar com a dama, porque isso poderia causar mais problemas, né? O plano do Fier aqui é abrir a posição, avançar o peão, né? E aqui ficou complicado, porque se toma o peão de E, aqui a gente abre um ataque descoberto, né? Abre uma ameaça de mate, tomando o peão de B5, né? Então já começa a ficar complicada a situação, né? Se o Milos voltar com a dama, já tem o cavalo entrando com cheque, né? Mesmo que tome o cavalo, tem a dama já cortando o roque, e o ataque chegou, né? Então o Milos com certeza percebeu tudo isso, viu tudo isso, né? E resolveu tomar com o peão de G, né?
E aí é natural, os jogadores experientes já sabem que essas partidas de Siciliana vão, às vezes, ter que jogar sem roque, com rei no centro, enfim, com a estrutura danificada, né? E aí o Fier continua com o avanço na ala do rei, né? Jogou agora F5, tentando abrir um pouco a posição, abrir mais a posição, né? O Milos troca os cavalos e aí desenvolve o bispo. Esse cheque aqui é temático, né? Quando a gente faz o roque grande, é sempre interessante trazer o rei para B1 para evitar ataques nessa diagonal, né? De H6, C1 aqui. Mas até aí tudo bem, a partida está igual. Os dois jogadores estão mantendo ali bem. E aí troca os peões do centro e aqui surgiu uma diagonal, né, que está deixando o rei do Milos um pouco exposto. E a gente vai ver que o Milos rapidamente vai resolver tentar tirar o rei dessa diagonal, né? O Fier manobra o cavalo, ameaça o bispo volta atacando a dama e aí naturalmente tira a dama da ameaça do bispo. Até aí tudo igual ao jogo. E aí o Milos joga um dama B6. Esse lance dama B6 é um lance importante, mas é o que vem trazer as consequências, né? Por que trazer as consequências? Porque o dama B6 ele está tentando criar um ataque na ala da dama. E aí o Fier continua com a manobra do cavalo e aí ele consegue, o Milos tira o rei da diagonal aberta e aí o Fier fixou o cavalo, até aí tá tudo igual, tá, gente? Fixou o cavalo, protegeu o cavalo. E aí o Milos continuando com o avanço na ala da dama. E aí o Fier desenvolve o bispo para H3, melhorando a posição do bispo, né? Já batendo no peão atrasado, né? O peão que está sem proteção de peões. E aí, essa posição é uma posição importante. Jogo empatado, o Fier volta o cavalo, tentando criar problemas, tentando manobrar esse cavalo. E agora deu essa oportunidade, né? Dama H6 ameaçando o peão de H7. Nada de grave até esse momento. O Milos tem que continuar com a ameaça na ala da dama aqui, né? No caso, onde está o rei branco. E aí o Milos cometeu um erro grave, né? Ele jogou a dama em B5. Por que isso é um erro grave? Porque permite um cavalo F4 abrindo um ataque descoberto no bispo. E agora o bispo está ameaçado. E como fazer para proteger esse bispo? Neste caso, as ameaças são muitas, né? Porque está ameaçando o peão e está ameaçando entrar com o cavalo depois em G6. Então, e o bispo está ameaçado. Então, se o Milos tentar defender o bispo de alguma forma, esse ataque chega, né? Mesmo que cubra de torre, o cavalo está entrando. E aí a sequência de mate, né? Ou se, aqui no caso mate, ou se o Milos sair com o rei, para tentando fugir com o rei, né? A torre está pendurada, né? Então defender esse bispo é um problema para o Milos, né? Então se o Milos tentar defender, talvez trazendo a dama, também não adianta, né? Porque o cavalo entra dando duplo, né? Então defender esse bispo é impossível. E se não quiser defender o bispo, vou tirar o bispo da ameaça. Continua a mesma ameaça da dama para H7 e vai entrar ganhando a torre, na pior das hipóteses. Então nessa posição, quando o Milos joga dama B5, aí o Fier faz o lance final de cavalo F4, criando essa ameaça no bispo indefensável. E o Milos resolve abandonar a partida. E foi assim que o Fier venceu Gilberto Milos no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2005. 20 anos depois, essa história ainda ensina. Fier provou que respeito sem medo. Você pode admirar o seu adversário e ainda assim vencê-lo. Não é questão de partida mais brilhante que importa, é a sequência de boas decisões. Saber quando pressionar, quando apenas manter a posição igual, tal. Isso é uma habilidade, né? Fier não chegou lá à toa, não chegou lá do nada. Ele vinha de anos de base sólida, vice-campeão mundial, múltiplos títulos. Ele foi de MI em 2004 para GM em 2006. Então, ele não parou. E hoje, em 2025, enquanto o Fier está novamente lá no Campeonato Brasileiro, essas mesmas lições
valem para você, seja no xadrez ou na vida. Se você gostou dessa história, se você gostou de relembrar o primeiro título de Alexander Fier como campeão brasileiro, deixa o seu like, curta nosso canal, seja bem-vindo ao nosso canal e até a próxima partida.